Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Alguém lendo isso aqui, ou escutando esse discurso do Senhor, poderia dizer: nossa, então eu estou perdido, porque se precisasse ser tudo isso para ser salvo, eu já não tenho condições, não tenho chance. Mas na realidade o que ele está falando aqui não é uma receita da salvação. Para começar, ele vê a multidão, sobe a um monte, assenta-se e aproxima-se dele a multidão? Não, aproximam-se dele os seus discípulos, aqueles que já eram seguidores de Jesus. São para esses que ele vai falar. E essas não são instruções de como eles se tornarem discípulos, eles já são discípulos. Essas são instruções de como deve ser a vida no reino. Porque ali estava o rei, que veio para reinar, veio para estabelecer o seu reino, até ser rejeitado, mas de qualquer maneira era essa a sua missão também, de estabelecer o reino, e ele vai cumprir essa missão. E esse reino tem certas regras para serem seguidas. Não é a lei, mas são maneiras de comportamento que deverão ser... é um código, vamos chamar assim, um código de comportamento daqueles que vão viver no reino debaixo da autoridade do rei. Isso tem em qualquer situação de autoridade, né? Até numa empresa. Quando você entra numa empresa, você recebe lá um código de conduta, código de conduta que chama, de como se comportar naquela empresa, o que você pode falar, o que você não pode falar, que roupa você pode vestir, que roupa você não pode vestir. Toda empresa tem um código de conduta. Toda empresa tem um código de conduta, empresas grandes, né? Então, esse é o código de conduta de uma empresa chamada Reino dos Céus. Ele é o Reino dos Céus porque a sua origem é nos céus, não é na terra. Mas esse reino será depois rejeitado, o rei será rejeitado, e só virá a se concretizar na terra quando o Senhor voltar para estabelecer o seu reino de 1000 anos. Aí os discípulos de Jesus, naquela ocasião, serão um remanescente de judeus fiéis que suportou a grande tribulação e conseguiram escapar vivos. Inclusive, os dias de tribulação serão abreviados justamente para isso, porque senão não sobraria ninguém. Nenhuma carne se salvaria. Nós lemos isso. Então, aqueles que escaparem vivos entrarão no reino de 1000 anos de Cristo. E também os gentios, que nessa ocasião terão também recebido a Cristo como seu Messias, seu rei, na realidade. Agora, é importante sempre lembrar que Jesus não é rei da igreja. Tem muitos... Quem já veio de denominação cansou de cantar Jesus, meu rei daqui, meu rei dali. Mas ele não é o rei da igreja. Da igreja, ele é Senhor. Ele é Senhor. E ele vai ser também o esposo da igreja quando ele se casar, quando tiver as bodas, ele vai se casar com essa noiva que ele tirou do mundo para ser a sua esposa amada. Isso é o que nós entendemos já desse sermão aqui do monte. Então, quando ele sobe no monte e os seus discípulos vêm até ele então apresenta o código de conduta para os que irão habitar na terra, no seu reino, e que já começam aqui, vamos dizer assim, a fazer um ensaio dessa maneira de ser. Não para receber a salvação. Volto a afirmar, isso aqui não tem nada a ver com salvação. Isso aqui é dito para aqueles que já são discípulos de Jesus, naquela época, quando estavam ali na terra, na época no futuro, quando estará na terra o rei, estabelecendo o seu reino, e também serve para aqueles que hoje são igreja.
como norma de conduta. Volto a afirmar, não é a lei. Porque se você analisar aqui, a lei dizia não matarás. E o Senhor ensina aqui a nem falar mal da outra pessoa, né? Nem mesmo odiar o inimigo ou qualquer coisa assim. Então vai muito além da lei, está muito acima da lei o que ele ensina aqui, essa doutrina que ele ensina aqui aos seus discípulos. E aí ele começa depois de falar no versículo 2, e abrindo a sua boca os ensinava, sempre lembrando que ensino é doutrina, né? O significado da palavra doutrina é ensino. Então ele está aqui apresentando a sua doutrina, a sua norma de conduta para o reino. Isso aqui não é para pessoas não salvas, não é para perdidos. Um perdido que entrar aqui e falar assim, bom, deixa eu ver, eu tenho que ser o quê? Pobre de espírito, tenho que chorar, tenho que ser manso, tenho que ter fome de justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador. Não é uma lista de compras. Você não vai sair por aí procurando essas qualidades para com isso merecer entrar no reino. Não. Isso aqui já supõe que é alguém que creu, porque só se entra pela fé, e uma vez tendo crido, ele vai agora se sujeitar a esse comportamento. E o versículo 3 fala, bem-aventurados os pobres de espírito. O que é um pobre de espírito? Um pobre de espírito é uma pessoa que reconhece a sua incapacidade, reconhece a sua pobreza intelectual e espiritual e qualquer coisa que seja, e sabe que não tem condições de por si só seguir a vontade de Deus. Eu incluiria aqui, alguns autores também incluem, os deficientes mentais. Um deficiente mental é um pobre de espírito. Não é? Eu que convivo todos os dias com um aqui em casa, com paralisia cerebral, que é também cego e mudo, e eu vejo todos os dias o que é um pobre de espírito. Ele não faz ideia das coisas que estão acontecendo, ele não tem. Então pessoas assim já estão garantidas, não por serem assim, mas porque Cristo também morreu por elas. O sangue que foi derramado cobre também todas essas classes de pessoas, os loucos, os que perderam a sanidade. Isso aí é o pobre de espírito. Ele não sabe, ele não tem condições de discernir as coisas, então ele depende de alguém para cuidar dele. E maior que um cuidador é Deus. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Outra coisa importante aqui é nós entendermos que todo esse discurso ele é dirigido a judeus, porque ali estavam os discípulos, eram judeus e representavam o remanescente de judeus fiéis que vai se levantar, vai surgir durante a grande tribulação. E se alguém tem dúvida de que isso aqui é sobre judeus, é só dar uma olhada no versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, veja que na lei falava assim que matar, né? Mas aqui basta se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Agora eu pergunto aqui para vocês, algum de vocês já esteve no sinédrio? Conheceu o sinédrio? Sabe o endereço do sinédrio? Sabe o que acontece no sinédrio? O sinédrio é o Senado de Israel, não é? Era o Senado de Israel. Então nós gentios não fazemos ideia do que seja o sinédrio. E hoje o sinédrio de Israel deve cuidar apenas de questões políticas, não é? Que é o Senado de Israel. Esse é um indício, então, um indício já de que esse assunto aqui tem a ver com judeus, não tem a ver com cristãos diretamente. Como eu falei, servem também como norma de conduta para o cristão, para aquele que foi salvo pela fé em Cristo, não
por conduta, mas pela fé em Cristo ele se sujeitou a andar de uma forma que agrade o Senhor. Outra coisa é o versículo 23 também. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, no versículo 24, diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Eu pergunto também, aqui alguém já esteve nesse altar aqui que fala, e já levou uma oferta no altar? Não estou falando de levar o dízimo no púlpito da igreja, né? Não é isso. É o altar do templo. O altar do templo de Israel, de Jerusalém. Então aqui é muito claro que isso aqui também é um contexto puramente judaico. Não é cristianismo isso aqui. Mas tem ainda mais um detalhe que é no versículo 34. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Bom, eu nunca jurei por Jerusalém e eu não imagino que algum gentil venha a jurar por Jerusalém, porque não faz sentido algum. Jerusalém é uma cidade terrena que Deus escolheu, certamente, Deus escolheu Jerusalém para ali colocar o seu templo, mas não tem nada a ver com a igreja. Inclusive, nós vemos muitos cristãos fazendo coisas assim que são tolas, né? Completamente tolas, né? O cara quer ser batizado em Jerusalém, aí vai para Jerusalém, aí aparece no filme lá ele sendo batizado no Rio Jordão, depois, não é Jerusalém, Jerusalém não tem rio, né? Todos sabem. Toda cidade no mundo, grandes, importantes capitais, tem rio. Tem um rio atravessando a cidade. Jerusalém é a única, talvez, que não tem nenhum rio. Não tem nenhum rio. Deus escolheu uma cidade que não tem rio. Olha que coisa interessante, né? Não vou tentar explicar aqui a razão disso. Mas todas as cidades, até São Paulo tem o rio Tietê atravessando São Paulo, né? E Brasília tem o Lago Paranoá lá, que é formado um rio represado. Mas Jerusalém não tem rio. E então aqui também é mais um indício de que nós estamos falando de judaísmo aqui. Jerusalém é a cidade do grande rei. Nós estamos falando aqui de judaísmo. Então, um cristão que queira seguir tudo isso como meio de salvação vai perder seu tempo, porque ele deveria já estar salvo quando chegasse nesse capítulo de Mateus, para entender então que isso aqui é o modo de comportamento eu falei antes o nome que é usado nas empresas, mas já esqueci. É código de conduta. É o código de conduta no reino dos que estarão sujeitos ao rei Jesus durante o milênio. Esse reino hoje na terra, ele está em mistério. Porque o rei foi rejeitado, o reino não ficou implantado aqui, mas está apenas em mistério. Aqueles que são de Cristo andam dentro desse código de conduta para testemunharem de Cristo, porque é assim que ele andou aqui também. Essa foi a maneira dele, né? Ele andou aqui como um pobre de espírito. A gente fala, mas ele, pobre de espírito? Sim, totalmente. Porque nós sabemos que ele se limitou em relação ao que ele realmente era, que Deus e homem, mas muitas vezes ele se sujeitou às leis dos homens, ele se sujeitou a dar a moeda lá pro imperador, ele andou como alguém totalmente sujeito, se deixou prender, se deixou pregar numa cruz, deixou que Pilatos decidisse o seu destino, e Pilatos, achando que ele estava com grande poder na mão, era grande coisa, né? Achando-se muito importante, e ele tem que falar para Pilatos, nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. Ali foi um tapa na cara de Pilatos, que estava se achando grande coisa.
e o Senhor precisou colocar ele no seu devido lugar. Se o Senhor estava nas mãos de Pilatos, era porque o Pai havia determinado aquilo e permitido aquilo. Então aqui ele andou, quando fala bem-aventurados que choram, nós pensamos no Senhor também. Ele chorou. Quando ele vai na beira do túmulo de Lázaro, isso aqui não é o que chora porque prendeu o dedo na porta, não é isso. É o que chora de ver o estado em que se transformou a criação de Deus. Quando o Senhor Jesus foi ao sepulcro de Lázaro, nós vemos que ele chega lá, está todo mundo chorando e tal, e ele chora. Ele chora. Daí a gente pode perguntar, peraí, ele estava chorando por quê? Em 5 minutos ele ia ressuscitar Lázaro. Em 5 minutos ele estava chorando porque ele viu o estado em que chegou a sua criação. Todos ali estavam chorando desesperadamente e ele estava chorando de ver o choro. O choro dele era de empatia para com todos aqueles que haviam perdido um amigo, Lázaro, porque ele viu que estrago que o pecado fez na criação. Então ele só podia chorar. E ele chora 3 vezes na Bíblia. Uma vez ele chora ali, a outra vez ele chora quando ele fala de Jerusalém, né? Jerusalém que mata os seus profetas. Quantas vezes quis eu te ajuntar debaixo das minhas asas? Como assim quis eu? Quem ele pensava que era? Deus. Ele pensava que era Deus porque ele era Deus realmente. Então, quantas vezes ele quis? Em toda a história da humanidade. Nós vemos ele querendo fazer isso com o seu povo de Israel, seu povo escolhido, e o povo rebelde não querendo. Então ele chorou ali. E outra vez ele chora também, é mencionado, eu acho que é quando no jardim do Getsêmani, quando ele chora e grandes... embora não seja dito ali o choro, eu acho que é um outro, numa das cartas dos apóstolos, fala que com clamor e pranto, alguma coisa assim, descreve o que ele estava passando no jardim do Getsemane. Talvez a gente possa até procurar, deixa eu ver se eu acho aqui. Hebreus capítulo 5, versículo 6. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, falando, obviamente, do Senhor Jesus, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Mas como? Ele foi livrado da morte? Sim. Não imediatamente, mas depois ele ressuscitou. E é lá no jardim do Getsemane que ele chora e clama. Ele fala, Pai, afasta de mim este cálice. Aliás, o único lugar que ele chama Deus de Deus é na cruz. Porque em todo o percurso até a cruz, ele sempre chamou a Deus de Pai. Ele nunca chamou a Deus de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Mas na cruz, quando ele foi feito pecado, Deus precisou voltar as costas para ele. Ele ficou sozinho, ele ficou ali sem poder ter aquela intimidade que ele tinha com o Pai. Mas com Deus, ele já perdeu a intimidade ali. Deus meu, por que me desamparaste? Por que lança longe o meu bramido e tal? Ele estava citando o Salmo 22. Que é uma série de 3 salmos, né? O 22, 23 e o 24, que são a morte do pastor, do cordeiro. Depois o 23 é o bom pastor, o Senhor bom pastor, e o 24 o grande pastor, o grande sacerdote, agora usufruindo das consequências da sua obra. Mas voltamos lá para Mateus, capítulo 5. Então, esse bem-aventurados os que choram, lembrando então que não é um choro por problemas pessoais, não é dor de dente, não é problemas que teve na vida, alguma coisa assim, porque eles serão consolados. É um choro
conjunto com o choro do Senhor Jesus, que viu a sua criação ser detonada. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.